Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alex Guedes, dentista e professor. Hoje eu tive a oportunidade aqui de trazer João Garcês. Tudo bem, João? Tudo bem, professor Alex. O Alex, meu amigo, né, grande dentista aí da Bahia, da Salvador, terra querida, né, nossa irmã. Com certeza. João é de Aracaju, Sergipe. Professor João, ele vai falar para vocês o que é a técnica cirúrgica Split Clash. O que significa isso, João? Split crest, basicamente, é você dividir a crista do rebordo. O que é o rebordo? O rebordo alveolar é aquele local onde o dente fica inserido, que quando perde o dente, quando o dente é extraído, ele fica só uma crista mesmo, incompleta, como se fosse um muro. Esse rebordo, ele se retrai com opções que o cliente tem para poder recuperar este rebordo, esta espessura da sua região da maxila, da mandíbula, do osso superior, do osso inferior, para poder colocar um implante e reabilitar a mastigação, a oclusão, a estética, né? Todo o bem-estar necessário para o cliente. Essa é uma foto básica para poder o nosso cliente entender o que acontece nessa técnica. Basicamente, né, Alex, você pode ver, nós vamos separar este osso que era diminuído, né, estava atrofiado, né, diminuiu a sua espessura. Eu sempre costumo dizer como se fosse um cachorro quente. Você abre o pão, coloca essa salsicha dentro e sem lesar a parte externa do pão, né? Você parte no meio, mantendo as duas partes do pão. Então, isso é importante no sentido que nós queremos falar aí, por causa da irrigação óssea. Então, quais são as perguntas que normalmente nós temos? Tipo, doutor, eu perdi meus dentes há mais de 10 anos, tem 20, 30 anos. Eu tenho condição de colocar um implante? Essa é a pergunta, né, que mais comum que a gente tem. E muitas vezes a pessoa diz, não, você não tem mais não, já tem 20 anos, não, você não tem. Nós estamos falando aí há mais de quantos anos a pessoa perdeu, né? Tem condição de recuperar e colocar o implante. E outra, sim, e qual é a técnica que eu posso fazer, o que o senhor pode fazer para mim que seja segura significa o embasamento científico, né? Já provado e comprovado, com todos os materiais também comprovados e regulamentados, que tenha, vamos dizer assim, sem complicações, porque um edema, uma pequena dor, um pequeno desconforto não é uma complicação, é um fator resultante de um procedimento cirúrgico, mas sem complicações e de menor custo, que esse é um fator. E o custo só aí não está relacionado na parte financeira, está também relacionado. Eu tenho um trabalho, Alex, que eu li uma certa vez, o que representa de custo para uma nação, seja ela qual for, o fato de a sua população, os seus membros, o seu povo, quando se submete a procedimento cirúrgico, que isso leva de afastamento das atividades laborais, de produção, e o que isso influencia. Então, o custo é um fator grande, né? Outra coisa é o fator financeiro, e outra coisa é o fator que, quanto mais você gasta material, mais isso tem um custo ambiental, né? E vai exigir uma maior produção. E nossa filosofia cada vez maior é que esteja um mundo sustentável, né? Que não seja consumir por consumir. Tem necessidade de consumir, vamos consumir o mínimo possível. Então, o menor custo. Por exemplo, um caso hipotético. O paciente teve um problema nessa unidade dentária, fraturou e vai precisar extrair. Então, se você extrai simplesmente como é rotina e não faz um procedimento que hoje nós temos já há muitos anos, de manter esse osso para não atrofiar, não reduzir, você sabe, não é, Alex, como um osso fino, como nós podemos ver aí nesse dente. O que é que vai acontecer após a extração se você não cuidar? O alvéolo era assim. Daqui a alguns meses, o alvéolo, ele automaticamente vai sofrer uma força de reabsorção natural com a perda do dente e ele atrofia. É como eu falo com os pacientes, né, João? Tem um osso que uma das funções do osso é segurar o dente. Aí quando o paciente perde o dente, a raiz, aí o organismo pensa assim, poxa, eu estou gastando energia retada para aquele rapaz não fazer nada, então ele pega e acaba reabsorvendo, então ele perde altura e espessura.
Exatamente. E isso tem a ver, já está provado, é até um professor brasileiro que provou ao mundo, o professor Maurício Araújo, que essa perda tem a ver porque a parede óssea é irrigada por vasos do ligamento periodontal do dente. Se não tem o ligamento periodontal, diminui a vascularização, aí causa... Só traduzir aqui, João, desculpe. O que é ligamento periodontal? São filetes, fibras que ficam entre o dente, porque na verdade o dente não está colado no osso. Entre o dente e o osso tem umas fibras chamadas ligamentos periodontais. E nesses ligamentos acaba passando veias, artérias nessa região que acaba irrigando esse osso. Exatamente. E esse osso que o professor João está falando, que é um osso que chama, onde a seta está apontando, é um osso vestibular, que é um osso um pouco mais fino. Então ele tende a absorver um pouco mais rápido. Exatamente. Bem lembrado isso, foi muito bem lembrado isso, para poder o paciente entender o que está ocorrendo com ele dentro do nosso linguajar, né? Aí você pensa, porque às vezes as pessoas falam, não é porque a maxila é um osso mais fino, sofre mais. Não. Se você tem uma situação, veja, uma pessoa, por algum fato maior, vai perder essa unidade dentária. Você vê a largura, a espessura desse osso da mandíbula, o osso inferior da face. Tem os dentes excelentes, mas teve uma fratura e vai perder essa unidade dentária. Você extrai, volta, o osso ainda já está se alterando, mas se você mantém sem fazer logo um procedimento, ou imediato, ou não, mas não cuidando desse rebordo, desse alvéolo, o que vai acontecer depois de alguns meses? Aquilo que você falou novamente, né? Olha só, veja a redução que houve nesse alvéolo, né? Ele terminou perdendo a espessura dele. Vai dar maior dificuldade para se instalar o implante, né? Tem que aí lançar mão de técnicas, que é isso que eu quero mostrar a vocês nesse momento, conversando aqui com o professor Alex. Nós podemos, não concorda com isso? Com Alex? Certeza. Isso é um fato, e é muito comum isso, né? Hoje nós estamos vendo que cerca de 80% das pessoas que perderam unidades dentárias e não estavam com o dentista para fazer hoje é muito usada a palavra preservação do rebordo, cerca de 80% está nessa situação. A gente tendo que fazer algum tipo de recuperação em espessura, em aumento horizontal, para poder ter condição de colocar o implante. João, só para explicar aqui o que é preservação de alvéolo, às vezes a gente bota um biomaterial que chama um osso particulado para poder evitar que ocorra essa perda de espessura e de altura, né? Osso, membranas, para poder tentar manter uma perda vai ter, de qualquer forma, como eu falei lá atrás, já foi provado, mas diminui sensivelmente essa perda. Então, depois que a perda já se estabeleceu, foi estabelecida, você tem que usar a mão de técnicas, não é? Que é a regeneração óssea guiada, ou enxerto em bloco ósseo, e a split crest, ou expansão dividida do rebordo, que é uma tradução assim mais clara para o português. E cada uma dessas tem uma diferenciação no seu proceder, mas nós aqui vamos falar justamente dessa técnica alternativa que você age mais imediatamente e tem todos aqueles pontos, é segura, é sem complicações, né? E tem um menor custo em todos os sentidos. As outras são mais... nós temos um trabalho comparando o enxerto com bloco ósseo aqui na literatura brasileira, o split crest, mostrando vantagens e desvantagens. As outras demoram mais tempo para esse procedimento, enquanto na 1 e na 2 você vai precisar de mais de 6 meses, 6 a 8 meses para colocar o implante. Na técnica que a gente citou como 3 aqui, nós vamos colocar imediatamente. E a depender do tipo de implante que você use, como nós usamos um implante com 21 dias já está pronto para receber a coroa, você pode fazer a coroa com 30 a 60 dias. Eu vou deixar bem claro, João, desculpe interromper. Não, vai falando. Cada caso é um caso, também depende muito da habilidade do cirurgião, da técnica que o cirurgião vai utilizar. É isso que eu ia falar, justamente. Depois que mostrasse tudo, exatamente. E isso é muito importante, porque... mas você foi no âmago da coisa, né? Tem muito a ver com cada caso e habilidade. É porque, às vezes, a gente ouve muito de cliente, eu já estou nessa área há 26 anos, você é bem mais novo do que eu, mas o que às vezes a gente não ouve é que, por não conhecer ou por não querer fazer
entrar na curva, né, de aprendizagem, prefere dizer que não tem condição mais de ser realizado. Vá para um Dr. Alex, dê uma ligação para ele dar uma orientação, para poder ir para a pessoa que pode resolver a sua situação, né? Então vamos lá. Bom, aí nós temos a primeira regeneração óssea guiada, que é um procedimento que precisa preparar o osso durante uns 6 meses, aguardar para a formação óssea para a colocação do implante. Vocês veem, eu estou nesse campo de implantodontia há mais de 26 anos e esse é um caso de 96 que eu vou mostrar a vocês. Eu não tenho um caso muito recente, que praticamente eu só trabalho com essa técnica alternativa do split crest, né? Mas só para vocês terem ideia o que é a técnica, conhecido justamente de você ver essa deficiência, né? Antigamente usava também um pouco de osso, mas esse pino aí que vai colocar uma membrana, tá? Ele regenera, como vocês veem aqui do lado esquerdo, depois dele regenerado, e a colocação do implante. Uma observação importante, hoje, por questões estéticas, se sabe, já há uns 10 anos, que não se coloca mais 4 implantes na região da frente, só se coloca 2. Só estou frisando porque eu mostrei a data do implante. É o caso antigo. Caso antigo, né? E aqui está, você vê a espessura do rebordo como ficou totalmente alterado e ele reabilitado. Agora você nota a diferença, é perceptível. Uma segunda opção que você tem é tirar um bloco. Está aqui um rebordo muito fino, onde você vai tirar um bloco de uma região, aqui foi do mento, você pode tirar da mandíbula, aqui no contorno, tudo por dentro da boca, bem importante lembrar. Fixa-se o bloco, coloca osso particulado, biomaterial, coloca-se essa membrana, fecha, depois de 6 meses, está assim, esse o aspecto do osso formado. Você vê de 99 esse caso, eu também parei de usar essas técnicas desde o ano 2000, né? Está o osso bastante formado, é colocado, implantar e o caso pronto. Mas a técnica que a gente faz é aquela fotografia inicial. E você pega um rebordo fino, como vocês estão podendo ver aí, que tem uma perda acentuada em espessura, né, do volume. É a figura do meio. A outra é ilustrativa, bem lembrada, a outra é ilustrativa para mostrar como o que vai acontecer nesse rebordo. Aí você descola muito pouco, tá aí o rebordo. Está aí mostrando, isso é mais um detalhe técnico, mas essas setinhas é para mostrar o que você descola o mínimo possível, só 5 milímetros do rebordo, até 5 milímetros, justamente para não dar edema e para garantir a irrigação desta parede, como o professor Alex falou, da parede vestibular, da parede de fora da arcada que a gente palpa com o dedo, né? Está aí sendo colocados 2 implantes, o preenchimento desse biomaterial fecha e está aí depois de praticamente 30 dias. Você vê todo aquele contorno desapareceu já na hora da cirurgia, né? E esse é um procedimento que a gente vem usando com larga escala na clínica para favorecer. E temos já um trabalho na literatura onde nós já apresentamos. E você também escreveu esse artigo, ajudou? Esse artigo hoje já tem, saiu 2014, 2015. Ele é um único artigo de acompanhamento de 10 anos, né? Já foi citado em 5 revisões sistemáticas sobre o assunto. E os parceiros que trabalham, né? O Dr. Marcos Seabra é o protesista, a Flávia Sucacava, que nos auxilia com a estatística e corrigindo a redação, e por fim, o Dr. Maurício Araújo corrige tudo, né? E coloca e orienta como fazer. Vou mostrar o vídeo, onde vocês vão ver aqui a gente fala que é uma alternativa viável, né, para a regeneração óssea. Como pode mostrar aí, é um procedimento cirúrgico conservador nos seus princípios cirúrgicos de menor morbidade no pós-operatório para o paciente do que os demais utilizados para aumentar a regeneração óssea. É um procedimento que você faz a nível de consultório. Aí está a imagem reduzido da espessura, né, do volume do rebordo alveolar, que foi o local onde os dentes foram removidos, foram extraídos de um lado e do outro. Isso que o professor está mostrando é uma tomografia, um exame de imagem que solicita previamente a cirurgia. Exatamente, bem lembrado, um exame tomográfico. Aí a broca, essas imagens são as imagens intraoral, vocês veem que do lado direito está a língua e do lado esquerdo a bochecha.
para vocês se localizarem, aí é um molar, que vocês estão vendo aqui embaixo do vídeo, e nós estamos começando a fazer o princípio da osteotomia horizontal, que vocês viram lá, que eu mostrei em foto, mostrando fazendo. Esse instrumento que vocês estão vendo do lado esquerdo está segurando a gengiva junto ao osso, não há descolamento, como eu disse, até 5 milímetros. Agora está fazendo aquela osteotomia vertical, que é justamente para facilitar, expandir, né? Fazer a divisão, dividir, o split crest, né? Está aí dividido. O início da expansão a gente faz com um aparelho, um côndisco com instrumento cirúrgico, movimentando essa parede para descolar da outra parede. Tá aí, ela está descolando. A gengiva, vocês podem ver do lado esquerdo da bochecha, ela está presa ao osso, ela não se solta, não expõe toda a parte externa. Isso é importante para poder suprir a irrigação dessa região, para não ter uma perda óssea. Exatamente, bem lembrado, não ter edema, né, no pós-operatório. Então, é a primeira broca, a primeira fresa, né, sendo colocada, a segunda. E desculpe, João, porque são sequências de fresas que a gente utiliza para poder fazer a instalação do implante. Exatamente. E vocês notem, junto da broca tem um instrumento que é expandindo um pouco para ir introduzindo a broca, para ir sendo aí delimitando o comprimento e o paralelismo com o dente vizinho, a penúltima broca, sempre com esse instrumento junto da broca, vai afastando para não danificar o osso e garantir a expansão. Agora, quem faz a expansão final dessa parede, como nós vamos citar aí, é o próprio implante. Aí, ou seja, com isso a gente garante uma certa, vamos dizer, resistência do osso ainda com a colocação do implante. Aí já está fazendo a exceção do implante. Exatamente. E o implante precisa ter uma estabilidade primária, ele ficar bem preso. Então, essa estabilidade primária é feita lá no fundo, no mais profundo, porque essa parede aí tem uma mobilidade que ela foi expandida, mas a estabilidade primária não é feita nessa parede. Né? É feita mais profundamente, nos 4 milímetros ou 5. Esse daí é um implante de 8 milímetros de comprimento, né? E ela é feita, é conseguida, é obtida lá na parte mais apical do implante. Você vê que essa expansão, você está vendo muito pouco do osso exposto, como aqueles 5 milímetros que eu falei lá, ó, tá? Se desgastou muito pouco do osso, se perdeu nessa região, e esse espaço que estão sendo criados entre um osso e outro que o implante ocupou, não só vai ser preenchido com coágulo naturalmente, mas a gente protege com biomaterial, né, para poder ele ficar, ele garantir, manter o coágulo, formar fibras de colágeno e favorecer a ossificação final. Explica aí, João, pessoal, o que é um biomaterial, né? O biomaterial é um material feito em laboratório, compatível com o organismo humano, que favorece a formação de tecido ósseo. Ele estimula a formação de tecido ósseo. E ele preenche o espaço e vai sendo formado osso em torno dele para poder garantir a formação de tecido ósseo. Está aí os 2 implantes colocados e agora nós vamos fazer a tampa do implante, né, que tem que ficar fechado. Não se assuste se esse cicatrizador ou parafuso de cobertura ficar externo. Bem lembrado, muito lembrado. Porque é característica desse implante, o cicatrizador ficar externo. Tem outros implantes que fica coberto pela gengiva. Esse biomaterial, quer dizer, um material sintético, ele fica preenchendo o espaço, ele fica exposto, que vai ser, vocês vão ver uma fotografia. Desculpe, João. 30 dias. Eu vou falar que esse aí é um biomaterial importado, e também tomar muito cuidado, porque tem biomaterial às vezes que não pode ficar exposto. É bem lembrado, exatamente, muito bem lembrado, porque todos esses materiais, como a gente só usa material tipo A, né? Então a gente fica esquecendo até de lembrar isso. Foi bem oportuno você colocar esse ponto. Aí do lado direito sendo colocado também mais 2 implantes. Vocês vão ver aí a expansão, o osso expandido, e para que isso não fique, essa região não fique exposta, desprotegida, olha, vocês estão vendo aí claramente, nós vamos colocar aquele mesmo biomaterial, vai ser preenchido, né, para poder favorecer a formação óssea, favorecer a formação gengival, como também manter o coágulo. Aí nós podemos ver a imagem 30 dias depois,
do lado esquerdo, aquele primeiro que nós colocamos, um implante, o espaço entre os dois implantes, e agora o implante mais posterior, tá? Você vê o biomaterial aí do lado do implante, sendo mantido com a parede, e a imagem clínica do implante. Bem lindo, João. Está bem adaptado, gengiva bem forte. Isso 30 dias. Eu imagino depois do condicionamento que a prótese faz. Aí do lado direito, aí o espaço entre implante para mostrar o afastamento que ocorreu e que está preenchido aí de osso. É porque não formou osso ainda, são 30 dias. E aí o último implante foi colocado. Essa imagem do primeiro implante, né, que ela se repete. Aqui agora que nós vamos mudar para agora já é o outro lado, o lado direito, que a gente começou pelo lado esquerdo. Vai ver num close em outra posição, mais próximo, realmente muito bem adaptado e bem identificado com o tecido. Já está pronto para ir para a prótese para fazer a coroa. Que é outra etapa. A grande, vamos dizer, novidade desse procedimento é que, primeiro, você faz tudo no mesmo momento, imediato, né? Segundo, comorbidade, vamos botar 2% aí, às vezes uma sutura, mas que a gengiva forma, tá? Tem que ter uma retração, pode ter natural, mas não tem as complicações maiores de enxerto, a regeneração hoje quase também não dá, né? Comorbidade sérias maiores, claro, mas o enxerto ainda é um pouco mais problemático. E o custo, né? Que você praticamente só faz num tempo, o paciente só é um momento só da vida, não são dois. Porque às vezes se você usar outra técnica, ia ser mais um tempo cirúrgico, outro momento cirúrgico, e acaba aumentando um pouco o custo do procedimento. E importante, todas as 3 técnicas são seguras do ponto de vista de evidência científica, isso é deixar claro. Com certeza. Vai depender da habilidade. Provavelmente eu não perpetuei muito na outra técnica, nas outras 2, porque eu não tive habilidade suficiente para fazê-la com o sucesso, com a falta de comorbidades, né, que eu desejava ter. E com essa outra eu consegui isso, me adaptei, tive minha curva de aprendizado, não foi de imediato, né? Foi muita observação clínica, a fotografia no nosso consultório é uma coisa que ajuda muito, né? E a confiança agradecida dos nossos clientes de acreditarem que seria possível resolver dessa forma, como foi, e nós estamos aí 20 anos usando essa técnica. Queria agradecer ao professor João, foi uma verdadeira aula, uma habilidade, uma pessoa excepcional. Muito obrigado, João. Eu que agradeço a você, num espaço tão importante desse, da sua clínica, da sua vida profissional, eu poder contribuir com alguma coisa. Muito obrigado mesmo, estarei sempre à disposição. Veja o contato aí de sua clínica para perguntar através do professor Alex, que eu responderei na maior alegria. Vou deixar aqui na descrição o contato do professor João, do consultório dele. Qualquer coisa, estamos à disposição aí. Até mais. Tchau. Tá bom. Tchau, Alex.